Meus queridos, hoje em oração foi muito forte algo que me veio ao coração enquanto eu orava ao Senhor. E entre tantas as coisas, você não tem noção do que Deus pode transmitir ao teu coração se você se dispor a buscá-lo com firmeza, com determinação, cansado, não cansado, mas todos os dias ter aquela força, aquele desejo por conhecer a Deus. Você não tem noção do quanto que Deus pode se revelar a você, se revelar ao seu coração, se revelar à sua vida. Eu te estimulo em nome de Jesus a buscá-lo todos os dias. Separe para estar um tempo em oração, só você e Deus, num ambiente fechado. Quanta coisa maravilhosa pode acontecer na sua vida, como tem acontecido na minha vida. Não é ao redor de mim, mas é aqui dentro, gente. Tanta transformação, tantas coisas maravilhosas. E ao redor, então quando você busca o Senhor com todo o seu coração, sabe que você não busca por coisas e nem por milagres à sua volta. Quando você busca o Senhor e você o encontra, quando você é determinado a buscá-lo e você o encontra, o que acontece de mais maravilhoso é a transformação que vai ocorrendo dentro do seu interior. Então, em alguns ambientes e algumas situações, você se torna em um milagre de Deus. Você se torna um milagre dentro da família, você se torna um milagre onde você entra, onde você sai. Então isso é a coisa mais grandiosa de quando a gente se aproxima de Deus, é a glória de Deus que vai transparecendo em nosso coração e as coisas se tornam secundárias. Você não tem mais necessidade. Quando você começa a ter a presença de Deus em seu coração, quando você começa a receber a presença de Deus no seu coração, as coisas tudo deixam de ter seu brilho, sua beleza e sua importância. Elas têm tudo valor e brilho e beleza secundárias. É o que tem acontecido na minha vida. E por isso que volta e meia eu venho aqui estimular você. Estimular quem possa ter parado para ver esse vídeo, estimular para quem possa ter parado para ouvir e ver esse vídeo. É o que eu digo, eu não sou nenhuma pessoa de passado expressivo. Tudo que aconteceu de importância na minha vida, de importante, foi o fato de um dia eu ter conhecido ao Senhor. Um dia eu conheci a Deus e hoje eu estou conhecendo muito mais e estou permitindo também que o Senhor me conheça, que o Senhor tenha acesso a cada ladinho do meu coração. Então, quando você busca o Senhor, quando você se dispõe a buscar a Deus, acontecem milagres estrondosos. E os maiores milagres, eles acontecem aqui dentro. E que coisa boa, meu querido. O milagre, muitas vezes, não está em uma pessoa que era paralítica ou que não tinha um membro e essa pessoa passar a levantar de sua cadeira de roda. Mas o maior milagre que comove a gente são os milagres da superação, onde um sujeito, apesar de estar em uma cadeira de rodas, ele vive sua vida de um modo que ele influencia pessoas. Ele é um verdadeiro milagre, que a gente olha para eles, como é que pode ele, impossibilitado, ter tanta alegria, produzir tanto, não se conformar, sair, pular, brincar, dentro da limitação dele, igual os para-atletas nas Olimpíadas. Quando a gente vê aquilo nos impressiona. Um para-atleta olímpico, ele nos impressiona mais do que uma pessoa que tenha todas as faculdades físicas, não é verdade? Então aí é que está o grande milagre. Pessoas que não têm braços, não têm pernas, dirigem, cuidam, têm filhos, se casam, cuidam de seus filhos, às vezes só com seus pés, trabalham melhor do que com as mãos, caso as tivessem. Então isso é o maior milagre. O maior milagre muitas vezes não é um milagre racional,
mas é um milagre que acontece à sua volta através de você, através de sua vida. Quando as pessoas podem, de repente, perceber que você não tem bens, que não tem muita coisa, mas vê em você uma expressão de uma pessoa como se ela tivesse ganhado na loteria 2, 3, 10 milhões, 20 milhões, e vê em você uma expressão de como se você tivesse tudo. E depois ela sabe de sua realidade, você não tem quase nada, mas ela não te vê de uma forma diferente. Como o apóstolo Paulo falou, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então esse é o maior milagre, quando você começa, se dispõe a buscar a Deus, se dispõe a buscar o Senhor, com determinação, com força, com garra. E hoje, em oração, o Senhor me fez lembrar de um dos discípulos, que se for falar com ele, ninguém gosta dele. Na Páscoa, a piazada bota um boneco e diz: vamos malhar o Judas porque ele traiu Jesus. E hoje o Senhor me fez lembrar que muitas vezes, queridos, embora isso não nos agrade, a gente sempre quer se comparar com o melhor, né? Com João, com Pedro, com Paulo. E hoje o Senhor me fez lembrar que muitas vezes nós somos como Judas. Nós andamos com Jesus porque Jesus representa aquilo que eu quero, que eu desejo. Não andamos com Jesus pela proposta dele, mas eu quero encontrar na pessoa dele a satisfação das minhas necessidades, do meu sonho. E Judas fez o que fez com Jesus porque ele nunca entendeu, ele nunca entrou na proposta de Jesus. Ele queria, através de Jesus, realizar o sonho pessoal dele. E o que Jesus tanto falava? Aquele que quiser me seguir, que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Então já não existe mais nada que seja teu. Tome sua cruz e me siga. Então, esse era o problema de Judas. A gente tem uma facilidade tão grande, né? De falar, de malhar o Judas. E hoje o Senhor me fez entender que todos nós também muitas vezes agimos como Judas. Judas andava com Jesus pelas moedas que ele podia tirar da bolsa, roubar, pelo pão. Andava com Jesus pelo prestígio. Que Judas era um revolucionário, mas ao lado de Jesus ele tinha prestígio. Eu imagino que antes de andar com Jesus, ele não tivesse confiança. Então eu imagino que andando com Jesus ele pudesse resgatar alguma confiança. Ele era um cara traidor, gente. Judas era um traidor. A verdade é revelada, ou mais na frente ou mais atrás. E Jesus, mesmo ele sendo quem era, mesmo Judas sendo um traidor, Jesus o escolhe para andar com ele. E Jesus oferece uma proposta de vida para ele. E por um tempo, enquanto ele andava à sombra do mestre, ele se tornava alguém em que as pessoas acabavam por confiar nele, embora ele não fosse confiável. As pessoas confiavam em Judas, tanto que ele ficava na responsabilidade de guardar as doações que as pessoas faziam para Jesus e seus discípulos, para que Jesus pudesse pregar o evangelho. Então Judas, sendo traidor, mesmo assim o Senhor chamou, mesmo assim o Senhor escolheu. E se ele tivesse se entregado e visto a proposta e abrido mão de seus sonhos e aspirações pessoais, aconteceria com ele como aconteceu com Pedro. Pedro tinha uma certa similaridade. Pedro era um homem explosivo, Pedro era um homem preconceituoso. Mas Pedro, um dia, se deu conta, Pedro também traiu Jesus. Pedro também o negou. Mas um dia Pedro se conseguiu enxergar as suas misérias, conseguiu enxergar a sua feiura. Quando ele nega Cristo, conseguiu perceber a corrupção que estava dentro de seu coração, conseguiu perceber todo o seu orgulho, toda a sua altivez. E ele, no momento onde Cristo volta
e o procura, e no momento onde Cristo olha, a palavra fala de Pedro que quando ele o nega, imediatamente após ele ter negado pela terceira vez, ele procura ver, será que Jesus viu isso? E quando ele olha para Jesus, a palavra fala que Jesus estava fitando ele nesse momento. Meu Deus, imagina você trair uma pessoa. Sabe o que é isso? É você estar falando mal de uma pessoa que você diz amar, e nesse instante que você está falando mal dela, ela chega. Você não sabe onde se enfiar, você se sente tão mal. Quer dizer, se você tiver caráter, você vai se sentir tão mal de estar se permitindo falar mal de uma pessoa que você diz amar e respeitar, e de repente essa pessoa entra naquele ambiente. Que terrível, a gente não sabe onde se enfiar. A gente se sente o pior ser do mundo, se houver caráter em nós. E hoje o Senhor me fez lembrar que muitos de nós somos como Pedro. Estamos com Deus, estamos com Jesus só enquanto é conveniente para nós. Ao lado de Jesus a gente readquire confiança, as pessoas passam a confiar em nós, as pessoas passam a nos olhar de um outro jeito. Então andamos com Jesus para que a nossa reputação seja recuperada. E Jesus não se preocupa com a nossa reputação. Jesus quer a transformação do nosso interior e do nosso coração. E hoje o Senhor me fez lembrar justamente isso, queridos. O Senhor me fez lembrar que eu, por conta de tantas situações difíceis na vida, me vi sendo levado a buscar a presença de Deus, buscar a presença do Senhor na minha vida. E comecei a ver o amor de Deus e comecei a passar pelo processo de ser espremido, de ser confrontado. E isso tem acontecido, tem mudado a minha vida. E o Senhor me fez lembrar de Judas, que andou com Jesus pela conveniência, mas quando chegou um dia, meus queridos, que ele viu possibilidade de trocar Jesus pelo dinheiro, pelo conforto, pela ganância, quando chegou um momento onde de repente dele ter alcançado realmente uma vantagem humana, algo que representasse tudo que estava no coração dele, que era a ganância, porque ele lutava pelo sucesso, e já que andar com Jesus já não valia muita coisa, porque Jesus estava sendo conduzido a uma situação onde ele via, esse cara aí não sabe onde é que quer chegar, eu sei onde eu quero chegar, eu quero sucesso, eu quero a libertação do meu povo. Ele precisava, na verdade, de aceitação. Ele precisava que a reputação dele voltasse lá para cima. E quando ele chega no momento, o diabo tenta, e ele vê possibilidades de ter proveito em traindo Jesus, ele o faz. E hoje o Senhor falou comigo, tome cuidado, filho. Hoje tu tem pouca coisa ou quase nada, e se amanhã pesar no teu bolso, que tu tenha condições melhores de vida, toma cuidado para que isso não seja como o peso das moedas, que num saco, quando Judas recebe as 30 moedas de prata, eu fico imaginando o peso daquelas moedas. Ele diz, quanta coisa que eu posso fazer através disso aqui, dessas 30 moedas. O peso dessas moedas leva Judas a tomar a decisão errada, abandonar o Senhor, trair o Senhor, vender o Senhor. E ele faz isso. E quando ele cai em si, depois que fez o que fez, amados, a Bíblia relata que Judas se matou. Eu imagino que naquele momento que ele se aproxima de Jesus, e Jesus olha para os seus olhos e diz, amigo, a que vieste? Aí nesse momento passa toda a vida de Judas diante de seus olhos, e ele percebe que mal, ele percebe que ele perdeu os 3 melhores anos da vida dele. Ele botou tudo fora por causa de um momento. E por conta disso, de saber que jamais poderia voltar atrás, aquele tempo que ele tinha perdido, que não tinha gozado de estar realmente ao lado de Jesus, ele dá cabo de sua vida. Tome cuidado, meu querido. Você pode estar colocando teu coração nas coisas e perdendo a relação com seus filhos, a relação com sua família, com sua esposa e, sobretudo, vendendo a sua relação com Deus. Cuide com o peso das moedas
que você está segurando.